Meus irmãos, graça e paz seja convosco. Estamos na lição 5, mas eu preciso dar uma satisfação sobre a semana que passou. Irmãos, como vocês sabem, eu trabalho com água mineral. E eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, mas ele pediu para não mais trabalhar, que ele tinha arrumado um outro trabalho. Então eu fiquei sozinho e o tempo está bem espremido. Agora tudo eu tenho que fazer sozinho, né? Trabalhar com água não é fácil. Peço que vocês possam orar, porque eu gosto de fazer a lição de escola sabatina, eu gosto de estudar, de pesquisar, de passar uma informação com conteúdo, né? Mas infelizmente nosso tempo está sendo bem exprimido. Mas eu vou me programar para que essa semana, se Deus permitir, a gente possa fazer a lição todos os dias, tá certo? A lição 5, irmãos, é uma continuação da lição 4. A lição 4 falava sobre as nações, parte 1. As nações em sua origem, em seu formato histórico, como surgiram as nações. Nós falamos sobre Adão e Eva, falamos sobre a questão de Noé, depois falamos sobre Nimrod. Então falamos ali um pouco sobre as nações quando surgiram inicialmente. Agora, nessa lição 2, vamos falar sobre as nações em relação a um ponto profético. Historicamente, nós conhecemos a sua parte. Agora as nações irão dar continuidade no sentido profético. E o verso para memorizar nos diz assim, ó: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Isso aqui é tirado do Salmo 46. Exaltado na terra, toda a terra. Eu vou dizer para vocês o que é que eu achei dessa imagem aqui. Olha, aqui nós temos uma imagem, o mar bem agitado, e você sabe que o mar simboliza tribulação, turbulência, e a igreja está dentro de um vidro como se fosse algo precioso, conservado, guardado na terra. Então a terra era uma evidência de onde surgiria a igreja, e o mar está revoltado, está agitado, demonstrando as tribulações, mas a igreja perseverar, continuará sendo protegida, como está ali naquela garrafa, e ela permanecerá sem ser magoada, ferida. Ela vai sofrer, mas nesse aspecto aqui nós vemos ela sendo protegida. E na lição de quarta-feira nós vamos falar bem mais sobre isso, ó, entre terra e mar. A lição de quarta-feira vamos entrar mais propriamente dito nesse assunto aqui. Porém, na lição de hoje, de sábado, aqui diz assim, ó: ao longo dos séculos, alguns têm argumentado que Deus desejava a queda, que era a sua intenção que os seres humanos experimentassem o pecado e a morte, e assim o levasse na pessoa de Jesus à cruz. Irmãos, isso é uma teoria tão absurda. Deus não planejou o pecado. O pecado aconteceu por maldade de um ser, mas não foi plano de Deus. Aquilo que Deus toma conhecimento não torna ele, de fato, responsável. Muitos atribuem que Deus é o causador do mal, ele criou o mal. Nunca. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. E o que ele faz, na verdade, tem tudo a ver com a sua essência amorosa, bondosa, benigna e zelosa para com a sua igreja. Então, eu confesso a vocês que eu até ouvi algo parecido de um amigo meu, cristão de uma denominação diferente da minha. Mas ele disse para mim: Abel, se não houvesse o pecado, Cristo não iria morrer. Mas o plano de Deus, irmãos, inicial não foi a morte de Cristo. O plano de Deus inicial não foi nada a ver com o pecado. Deus criou os seres humanos para viver para sempre. Os seres humanos escolheram pecar, então Deus entrou com um plano que, embora tivesse elaborado, ele não queria com que aquele plano entrasse em ação. Mas em que sentido? Ele não queria que o pecado entrasse, para com que, junto com o pecado, os sofrimentos não ocorressem por decorrência disso. Então, assim, dizer que Deus planejou o pecado para que Cristo viesse morrer é tanto absurdo quanto maligno. Olha só o que é que diz aqui, ó. Essa ideia é uma sugestão horrível. Jamais foi a intenção de Deus que Satanás ou a humanidade pecassem. A rebelião foi uma tragédia de grandes consequências, e nossa alegria em Deus teria permanecido completa se nossos primeiros pais não tivessem desobedecido. Então, assim, Deus não planejou o pecado, ele planejou o plano da redenção, que ele não iria entrar em ação se o pecado não existisse. Deus sempre quis, irmãos, que o seu povo vivesse bem, em obediência, mas ele deu a liberdade, que foi feita com ela mau uso. Olha só como aqui fala o autor: nem Satanás e nem a humanidade pecassem. Ele não queria que Lúcifer se rebelasse. É tanto que o grande conflito, quando para atacar os profetas, descreve que Deus suportou Satanás por longo tempo no céu. Muito tempo, reiteradas vezes, foi lhe dada a oportunidade de voltar, só que ele não quis.
Então, assim, vamos nos comprogramar para que, se Deus permitir, a gente estude essa semana. Vamos entrar em Daniel capítulo 2, capítulo 7. Vamos estudar um pouco mais sobre a história da igreja nas nações, dentro da profecia agora. E que Deus possa nos usar para o seu serviço. Lembre-se, Deus não programou o mal. Deus não idealizou o mal. O mal foi uma tragédia fora do plano de Deus. Deus a viu de longe. Deus, então, pela sua presciência, ele soube daquilo, mas ele não projetou o mal. Que Deus, portanto, nos abençoe e faça-nos conhecedores de sua palavra, desde agora e para sempre. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado porque o Senhor é bondoso para conosco. A tua bondade dura para sempre e eternamente, como diz os Salmos. E nós, Senhor, dá-nos, por favor, percepção, para que tenhamos o prazer de conhecer melhor os teus planos, os teus projetos, e assim louvar melhor o teu santo e excelso nome. Dá-nos um bom restante de sábado e um bom final de semana, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, para a honra e glória dele. Até o próximo estudo.